Fala galera, André Ferreira na área. E sim, você não leu errado, a internet está mudando e você nem deu conta dessa mudança. E aí eu vou explicar em detalhes depois da vinheta aí. Mas como assim, André? A internet está mudando? Sim. A internet ela vem sofrendo uma série de mudanças essas que tomaram um corpo maior em 2013, e essas mudanças elas estão chegando a um patamar que vocês vão entender o que eu tô falando quando terminar toda a linha de raciocínio do quanto é grandiosa essa mudança que a internet está passando, correto? Bom, quem lembra, quem é um pouquinho mais velho, né? Eu não sou tão velho assim, eu tenho 33 anos, mas eu peguei a internet bem no começo. Lembra que como que era a internet dos anos 2000, né? Eram páginas estáticas, navegadores lentos, uma briga gigantesca por quem ia ocupar o cargo de melhor navegador, maior navegador e tudo mais. E essa batalha ela ficou tão famosa que ela ganhou as páginas de documentários como a Guerra dos Navegadores e tudo mais aí. Quem lembra um pouco de história sabe do que eu tô falando. Em 2013, a gente tem uma data para mim muito relevante, né? Que para quem trabalha com internet também deveria ser uma data bem marcante. Por quê? Porque na internet a gente tem duas grandes organizações de padronizações, tá? A gente tem a organização chamada W3C, que foi fundada pelo Tim Berners-Lee, fundador da internet, né, criador dos primeiros sites, do primeiro navegador, do protocolo HTTP, do HTML e tudo mais. E a W3C ela era responsável, né, ela ficou responsável durante muitos anos por vários tipos de padrões relacionados à internet. Como o HTML iria evoluir, como é que o CSS iria evoluir e tudo mais. E existe um outro órgão, né, uma outra entidade internacional chamada ECMA. A ECMA ela é formada pelas maiores empresas de tecnologias do mundo. Se vocês forem procurar, digita no Google lá, ECMA Internacional, e vocês vão ver que quem faz parte da ECMA é ninguém menos do que Google, Microsoft, Apple, Facebook, entre outros, né? Em 2013 teve uma reunião muito famosa, que obviamente foi a portas fechadas e a gente só tem rumores do que aconteceu, e também eu não fui muito a fundo para saber todas as minúcias dessa reunião, mas ela aconteceu por volta de 2013, que foi quando foi definido os rumos de como a internet iria caminhar. Naquele momento, a internet ela era, né, uma coisa muito doida, porque nós tínhamos vários navegadores brigando entre si, nós não tínhamos um padrão. Programar na internet naquela época era uma coisa extremamente difícil. Surgiram vários frameworks para tentar resolver esses problemas de compatibilidades e tudo mais. E aí, nessa reunião do ECMA, a gente teve algumas coisas bem consideráveis. E vamos prestar atenção no que foi, que saiu dessa reunião aí. A gente tinha acabado tinha sido acabado de ser lançado, né, há pouco tempo, o Google Chrome. E o Google Chrome, ele trouxe uma proposta muito interessante no meu ponto de vista, que ele quis revolucionar o motor de programação da internet, que é o JavaScript. Então assim, um dos destaques do Google Chrome no seu lançamento era justamente o motor V8, que é o motor de JavaScript, que deu origem também posteriormente ao Node.js. E o Google Chrome ele era rápido, ele era limpo, ele era simples, e por isso se tornou o navegador mais utilizado da internet, passando o Netscape, passando o Firefox, passando o Internet Explorer, e manteve hegemonia desde então, né? Em pouco tempo ele conseguiu dominar o mercado e manteve hegemonia. Nessa reunião do ECMA, que foi definido
os rumos da internet, no meu ponto de vista, tá? Você tem a introdução de várias tags HTML. Aí, editor, se você quiser colocar uma listinha aqui do lado para a galera conseguir ver claramente o que foi definido nessa reunião e quanto que isso é importante, aí a gente vai chegar nessa conclusão. Mudanças no HTML, inclusão de tags como vídeo, como canvas, tags que antes não existiam. Nós tivemos uma atualização do CSS para o conhecido CSS3, que é o que a gente utiliza até hoje, com várias atualizações de filtros que antes eram feitas individualmente por cada empresa de navegador. Então se padronizou todos os filtros e várias coisas e se lançou o CSS3. Inclusive, a gente tem a popularização nesse período aí de smartphones, então você tem a necessidade de começar a introduzir responsividade dentro do CSS, de incluir algumas coisas de animação, coisas pequenas, mas também foram introduzidos nesse período. E aí começa, nós tivemos WebAssembler, que é a possibilidade de você conseguir trazer códigos de outras linguagens como C++, por meio de uma plataforma chamada LLVM, gerar bytecodes, bincodes, que possam ser executados por interfaces em JavaScript. O WebAssembler ele foi lançado para o mercado trazendo jogos antigos como Doom direto no navegador. Então a gente já começa a ver por aí. O segundo, mais importante do meu ponto de vista, foi a introdução de sockets bidirecionais com o uso WebSockets. Até então, a internet ela foi fundamentada em cima de um protocolo direcional, um protocolo de perguntas e respostas via TCP. E agora com os WebSockets a gente conseguia ter sockets bidirecionais, isso é, os servidores conseguiam se comunicar com os clientes sem a necessidade de serem provocados, né, sem uma requisição. Junto a isso também a gente teve o componente Canvas, que eu tinha falado ali na parte de HTML. Canvas, para quem não sabe, é um componente muito conhecido para pinturas, né, para desenhos. É muito utilizado no mercado de jogos para você poder fazer o desenho dos frames do jogo. Então isso foi introduzido no HTML. A gente também teve o WebGL. O WebGL é a possibilidade do navegador conseguir interagir com a sua placa de vídeo, com placa de vídeo do computador, e conseguir inclusive personalizar shaders e tudo mais. Mais pra frente eu explico o que vem a ser shaders, mas é uma coisa super importante. Além disso tudo, a gente ainda teve ServiceWorks. ServiceWorks é basicamente como se fosse uma implementação de thread, onde você consegue executar e comunicar várias threads separadamente com uma thread principal, que é exatamente o mesmo modelo que o Unity, por exemplo, utiliza, que as engines modernas de jogos utilizam. Você consegue abrir várias threads e se comunicar com uma central que está renderizando o jogo. Nós também tivemos uma coisa que eu acabei de lembrar aqui, que se chama WebSound. O WebSound, a gente consegue ter o processamento de áudio multicanais no browser, tanto para gravação quanto para reprodução. Hoje o seu navegador ele já tem suporte para poder ativar a câmera, captar a câmera, gravar a câmera, pausar a gravação, recortar, fazer uma série de coisas. Você consegue plugar microfone, falar pelo microfone, gravar direto no navegador se você quiser. Você consegue gravar a reunião inteira que está aparecendo no navegador. Você consegue utilizar joysticks de controles de videogames. Existe uma API interna do browser para poder lidar com o joystick. Você tem uma série de funcionalidades para poder lidar com dispositivos de smartphone. Por exemplo, pelo navegador eu consigo capturar a geolocalização do usuário, eu consigo ver a posição que o celular está, se ele está para cima ou de lado, o giroscópio do celular. Você consegue pegar uma série de informações desse device, inclusive. Você consegue ver qual sistema operacional que ele está usando,
quanto às threads do processador, uma série de outras informações via JavaScript. Então, juntando todas essas coisas, mais uma série de outras pequenas coisas que a gente pode ir falando, o que falta nesse caldo, né? Falta nesse caldo estruturar o JavaScript, que foi exatamente o que a ECMA priorizou, a atualização do JavaScript. Nessa atualização, o JavaScript passa a ter classes, passa a ter async-await, passa a ter fat-iro, começa a ter construtores e destrutores de arrays, de objetos, entre várias outras funcionalidades super interessantes introduzidas no JavaScript para se tornar uma linguagem mais robusta, uma linguagem para ser a linguagem da internet. E aí você vai falar assim para mim, cara, mas para que foi feito tudo isso, né? Por que o navegador se tornou tão poderoso? Hoje, praticamente, eu posso falar com certeza absoluta que o navegador ele precisaria de uma camada muito fina de drivers para poder funcionar como um sistema operacional completo. Inclusive, você consegue rodar jogos completos direto no navegador sem precisar baixar nada, usando lazy load, entre outras coisas. Já existem frameworks completos para desenvolvimento de jogos, ainda em nível de código, obviamente, mas que você consegue carregar modelos 3D, renderizar esses modelos 3D e fazer uma série de outras coisas impensáveis há pouco tempo atrás. Toda essa mudança começou em 2013 e ela foi se estendendo até os dias de hoje. Então a gente teve um amadurecimento dessas tecnologias ao longo desses anos. E por que isso tudo está acontecendo, né? Qual a minha visão disso com relação a essas mudanças? Por que a internet está mudando? Se vocês forem parar para pensar, né, os smartphones, quando eles surgiram ali na Apple, né, o iPhone, eles mudaram um pouco a visão da durabilidade que teria o mercado de PCs, né? Os PCs eles se tornaram praticamente obsoletos. Hoje praticamente quem usa PC são os gamers e os programadores. A população normal utiliza no máximo um notebookzinho simples e um smartphone. Na maioria das vezes é só um smartphone. Quando você vai ver algum filme, você vai ver numa TV Smart, né? A não ser que você tenha um monitor gigantesco igual eu tenho aqui, que dá pra ver filme e tudo mais. Mas o que sustenta até hoje o mercado de hardwares para PCs, no meu ponto de vista, é as indústrias, os mercados de data center, obviamente, né? Mas são hardwares bem específicos para uma aplicação industrial quase. E o mercado de PCs desktop ainda sobrevive por causa do mercado de games. O mercado de games é o segundo maior mercado do mundo, só perde para a indústria bélica. E a indústria de games ela tem uma especificidade muito característica dela, que ela não depende diretamente de plataforma. Então a indústria de games, principalmente os grandes estúdios de games, eles têm autonomia para poder lançar seus próprios launchers e não depender de nenhuma big tech para conseguir fazer o lançamento dos seus jogos, né? Perceba hoje, se você for um aspirante a tentar criar jogos, né, você vai ter que se dobrar a alguma big tech para você conseguir lançar seu jogo. Ou você vai ter que lançar ele na Steam, ou você vai ter que lançar ele para Android e aí colocar seu jogo dentro do Google Play ou da Apple Store, né? E aí, só nessa brincadeira, 30% dos seus rendimentos vão ficar com essas empresas, porque elas monopolizam os aplicativos para smartphones. As televisões, a mesma coisa, né? Se você quer lançar um aplicativo nas televisões que já venha pré-instalado igual a Netflix faz, você tem um lobby gigantesco com as indústrias de Smart TVs, né? E na internet até então a gente tem uma certa liberdade controlada, né? Porque nós estamos utilizando o Google Chrome com o Google como pesquisa, então o Google ele meio que controla a internet de certa forma e controla também os smartphones, porque a maioria dos smartphones utilizam um sistema operacional Android. Então, como que a gente tira desse jogo, né? Como é que você consegue mandar mais ainda no mercado
eliminando as grandes fábricas de hardware, você precisa fazer com que o navegador se torne uma ferramenta tão absurdamente boa que não teria necessidade de você ter hardware de qualidade para poder fazer tudo o que você quer. Se o browser ele já tem todos os componentes para se desenvolver jogos nativos direto no navegador que você não precisa instalar, é mais ou menos como se você pegasse e transformasse os jogos em sistemas de streamer como o Spotify e o Netflix, né? O que o Spotify fez para música, o Netflix fez para os streams de vídeo, né, o YouTube e tudo mais, seria mais ou menos isso para sistemas operacionais, para softwares que são muito utilizados no Windows ou no Linux e tudo mais, e a gente teria apenas a necessidade de ter um hardware simples, com conexão à internet, acessando o nosso desktop online, que estaria num data center da Google ou da Amazon da vida, e de lá a gente conseguiria fazer tudo que a gente precisa, armazenar arquivos, Word, né? Por isso que, se for parar para pensar, cara, por que o Google fez um Google Drive, né? Por que o Google tem tanta coisa correlacionada à digitalização de serviços que naturalmente são de desktop, né? E para isso, né, faltava um elemento, no meu ponto de vista. Os jogos, eles teriam que ser portabilizados para a internet, assim como os sistemas estão sendo portabilizados para a internet, né? Mas essa conta não fechava, né? Você pegar toda uma indústria de games que quer ser dependente e transformar ela e falar assim, galera, vamos começar a fazer aqui para o navegador, porque é mais fácil de você distribuir o seu jogo, não tem necessidade de ter o launcher para fazer 30 GB de download, você não precisa se curvar a Steam e tudo mais, né? Como é que você faz essa, né? Principalmente com as engines de games melhorando graficamente e tudo mais, ano após ano e tudo. Mas eu acho que a indústria dos games, eles entenderam o recado do que estava acontecendo. Entenderam o recado e começaram a procurar alternativas, porque eles já estavam na mão da Sony e da Microsoft nos consoles, ele já estava na mão da Apple e do Google nos smartphones, e conseguia ter uma certa dependência para PC, porque ainda PC é uma plataforma que não tem um controle absoluto. Tem controle de sistema operacional, mas no resto é opcional, né? Você pode usar o navegador que você quiser, você pode usar o sistema operacional que você bem entender e tudo mais. E aí como é que você faz para poder não se curvar às big techs que estão dominando a internet? Você precisa criar formas de conseguir manter os seus jogos exclusivos em plataformas exclusivas que vão se contrapor a essa mudança que a internet vem sofrendo. Ano passado a gente teve um sinal forte dessa movimentação da indústria de games com a compra da Zynga. Para quem não conhece a Zynga, ela é uma empresa conhecida por desenvolvimento de jogos mobile, de smartphones, né? Ela foi comprada por uma empresa chamada Take-Two. Take-Two é uma empresa que desenvolve o GTA, entre outros jogos, obviamente. E eu ouvi muito de algumas pessoas da indústria falando que a Zynga ela era estratégico para a Take-Two para portabilizar o GTA para rodar em dispositivos smartphones de baixo custo. Olha só, pensa bem no que a gente está falando aqui. Como que você roda um jogo de mundo aberto, pesado, que normalmente precisaria de um computador muito potente, rodar esse jogo num smartphone de baixo custo, né? Te dá alguns segundos para você pensar, hein? E eu vou te falar como. No final, quem desenvolve jogos sabe disso. Jogos são uma ilusão de ótica. Você tá
fazendo com que uma série de componentes sejam desenhados à medida do necessário, a dar a impressão de realismo ou de profundidade, uma sensação puramente ótica, né? Só que a nossa visão ela é limitada, ela consegue enxergar até um determinado nível. Quando o objeto está muito longe, a nossa visão fica embaçada. Então, os jogos eles simulam vários tipos de comportamento da visão humana, naturalmente. Então, na prática, quando a gente fala nos jogos que os jogos estão rodando a tantos FPS, são frames por segundo, quando o jogo está rodando a 60 frames por segundo, são 60 imagens que estão alinhadas por segundo passando no seu monitor. Primeira coisa de tudo é que o cérebro humano ele não é muito acostumado com 60 FPS, tanto que boa parte dos filmes eles são gravados a 24, 26 FPS. Segundo que a tecnologia das placas de vídeo já começaram a introduzir frames por inteligência artificial, então o jogo às vezes está com frame rate baixo, mas a placa de vídeo consegue compensar esse frame rate. Então, na prática, o que você precisa é mandar uma imagem frequente e receber inputs de teclado, mouse ou um controle para poder fazer com que esse elemento se movimente. Mas tinha uma coisa que faltava para isso acontecer, né? Como é que você faz um streamer de um jogo onde você tem um servidor a quilômetros e quilômetros de distância do jogador sem ter uma latência? Porque o mercado de games é muito exigente com latência. Principalmente jogos online, né? MMORPGs, jogos de MOBA e tudo mais, FPS, né? São jogos que precisa ter milimetricamente ali a latência, porque um pequeno delay já faz com que você esteja em desvantagem. E é aí que mora o tal do 5G, que todo mundo tá falando, né? Como é que a tecnologia do 5G vai chegar e vai mudar o mundo? Vai mudar o mundo porque o 5G, se for tudo isso que estão prometendo, né? Romper as barreiras da física e entregar velocidades com pings inferiores ao que a gente vê hoje, o que particularmente eu acho muito improvável de conseguir ter uma diferença de latência tão grande assim. Mas, né, vamos supor que de fato o 5G seja revolucionário e a gente baixe para uma latência quase inexistente. Então a gente está falando que transmitir um vídeo dos Estados Unidos para o Brasil levaria milésimos de segundo, então seria possível você transmitir imagens em 4K a 60 FPS ou a um pouco menos que isso, sendo processados num data center da Google lá nos Estados Unidos e recebendo esses inputs numa velocidade rápida também, então a latência ela ficaria muito baixa e daria para compensar essa latência com recursos do próprio game, né? Os próprios jogos eles já têm alguns recursos de compensação de lag quando são jogos multiplayer. E aí você torna o browser autossuficiente. Você consegue trazer os jogos mais perfeitos, realistas, para serem renderizados direto no navegador. Porque a gente hoje já tem suporte para stream. A gente já tem tecnologia de buffer array, a gente já tem sockets bidirecionais, a gente já tem gerenciador de input de teclado, mouse e gamepad. Então é totalmente possível, obviamente que respeitando a licença poética de entender que o 5G precisa ser muito mais, precisa ser muita coisa mesmo do que a gente tem de diferença com o 4G, para a gente conseguir ter essa mudança acontecer efetivamente. Mas eu vou fazer um outro vídeo, muito mais técnico até do que esse aqui, falando do que muda pra gente como programador, né? Porque esse aqui é um overview geral da mudança que a internet está passando de uma forma geral. Mas pra gente, o que muda, né? A forma de programar vai mudar também.
Se você pensou que se especializar num framework ia ser a melhor coisa que você ia fazer na sua vida, seus dias estão contados. A forma de programar também está mudando. E o que é mais impressionante, não é nada inovador, não é nada novo. A gente está trazendo as velharias dos anos 80 de volta. O React que você está usando aí, o Angular que você está usando, não tem nada de novo. Orientação ao componente existe desde os anos 80, desde os anos 90. Quem não lembra aí do Delphi, teve várias outras soluções aí que eu usava orientação ao componente. Então não tem nada de novo. Se você é muito novo e não pegou essa época, você deve estar achando a oitava maravilha do mundo. Mas aí eu vou deixar esse conteúdo mais técnico ainda para o próximo vídeo. E aí eu vou ficando por aqui, que esse vídeo ficou longo. E a gente se vê na próxima. Valeu!